Graça e paz, boa noite a todos. Estamos hoje aqui, graças a Deus, para cultuar ao Senhor mais uma vez. Hoje estamos transmitindo aqui o culto da igreja, então vai ser transmitido online para que os irmãos possam cultuar a Deus nos seus lares, enquanto estivermos com esse decreto do governo do estado, estaremos fazendo os cultos dessa maneira. Mas isso não vai nos impedir de adorar e engrandecer o nome do nosso Deus. Então vamos orar, eu convido você a fechar os seus olhos aí onde você está, no seu lar, juntamente com a sua família, e vamos falar com Deus nessa hora, vamos fazer uma oração inicial, pedindo ao Senhor a sua bênção sobre este momento de culto a Deus. Vamos orar. Deus, nós queremos orar e agradecer a Ti, por tuas bênçãos, por tuas misericórdias, pelo teu infinito amor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nossas vidas. Senhor, muito obrigado. Ó Deus, pedimos perdão pelas nossas falhas, nossos pecados. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e nessa noite nos abençoa, manifesta a tua glória em nossas vidas, visita cada pessoa que está ligada nessa programação, que está cultuando ao Senhor no seu lar, ou onde quer que estejam. Ó Deus, visita cada um, que a Tua glória se manifeste na vida de cada pessoa, de cada irmão, que hoje o Senhor fale aos nossos corações, que o Teu nome seja glorificado. Ó Deus, nos leva nesse momento a Te adorar em espírito e em verdade, de todo o nosso coração, e logo mais fala conosco através da Tua palavra, edifica as nossas vidas, nos abençoa, Deus, em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Convido a todos a abrirem suas Bíblias. Vamos fazer uma leitura bíblica no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 25. Isaías 40, 25. Diz assim a palavra de Deus: A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Louvado seja o Senhor. Esse é o nosso Deus santo, poderoso, soberano sobre tudo e sobre todos. Por isso nós não temos o que temer, podemos confiar nele e crer que, se confiarmos no Senhor, Ele renovará as nossas forças, Ele nos ajudará, Ele estará conosco em todos os momentos da nossa vida. Então, mesmo estando passando por momentos difíceis, sabemos e cremos nessa promessa de que o Deus Santo, poderoso, está conosco, renova as nossas forças e nos ajuda. Não temos o que temer. Então vamos louvar e adorar esse Deus, o Deus verdadeiro e santo a quem nós servimos. Vamos adorá-lo nessa hora. Eu convido você a adorá-lo de todo o seu coração, mesmo aí onde você está. Se volte para Deus nessa hora e adore-o em espírito e em verdade. Amém. Luz do mundo.
dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém, irmãos? Ainda continuando de onde você estiver, louvando ao Senhor, seja na sua casa ou em outro lugar, mas que você possa louvar ao Senhor de todo o seu coração. Nós vamos continuar exaltando a Ele. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus atos valem mais que mil. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho
para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Amém, irmãos? Ainda louvando ao Senhor. Graças a Deus que nós já encontramos os altares de Cristo. E é por sua graça e misericórdia que Ele faz com que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, mesmo de uma maneira diferente, cultuando ao Senhor. Mas se você está aí com seu cantor perto de você, nós vamos entoar o número 366, que diz como coro que a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Então que nós possamos estar firmes na rocha, firmes na fé, firmes em Deus. Vamos cantar. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém, irmãos? Bom é louvar o seu santo nome e exaltá-lo. Vamos continuar o nosso momento de louvor. Graça e paz mais uma vez, amados. Vamos agora continuar adorando a Deus, mas através da sua santa palavra. Hoje nós vamos dar continuidade ao que já tem sido feito aqui, muitas vezes pelo pastor Arthur, às vezes por mim, uma vez pela irmã Laurice, que é o estudo da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Nós estamos estudando essa declaração para entendermos a nossa fé da nossa igreja, que está afirmada na palavra, e hoje nós vamos estudar a respeito de salvação. Amém? Vamos estudar a respeito de salvação, entender o que significa essa salvação que Deus nos traz, como é que ela se realiza na nossa vida, entender os aspectos dessa salvação, para que a gente possa compreender o que Deus fez por nós e também para que a gente possa pregar para as outras pessoas
e falar dessa salvação para elas, para aqueles que precisam e que estão perdidos. Então convido você a orar. Vamos orar mais uma vez e pedir a Deus que nos abençoe, que fale conosco, que nos ajude a compreender os ensinamentos da sua palavra. Ó Deus, nós queremos agradecer a Ti, louvar ao Senhor por essa oportunidade e te pedir, ó Santo Deus, nos abençoa. Senhor, fala aos nossos corações. Sem Ti nós não temos capacidade de compreender as profundezas da Tua palavra. Por isso eu te peço, ó Deus, nos capacita, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, o nosso coração, para lermos a Tua palavra e compreendermos o que o Senhor vai nos falar, que a Tua palavra seja exposta corretamente, conforme ela foi inspirada, que venhamos compreender que o Teu ensinamento seja hoje de uma maneira correta, para a glória do Teu nome, e que assim a Tua igreja seja edificada e o Teu nome seja exaltado. Ó Deus, nos abençoa, que o Teu Espírito fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, falando sobre salvação, eu vou ler aqui um pouco, certo, da declaração doutrinária, e se prepare para abrir vários textos da sua Bíblia, porque vai ser importante a gente conferir na palavra de Deus o que o Senhor nos ensina. E para vermos que está de acordo com o que nós vamos ler aqui na declaração doutrinária, né? Primeiramente diz assim, sobre salvação. Salvação é outorgada por Deus pela sua graça. Isso é muito importante da gente compreender, porque a salvação não vem por mérito humano nenhum, mas pelo mérito de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Deus homem, e vem pela sua graça. É um favor de Deus, imerecido, algo que Deus presenteia às pessoas sem nenhum merecimento delas. É muito importante a gente compreender, porque isso é básico na questão da salvação. A salvação não vem por obras, por coisa nenhuma que a gente possa fazer para merecê-la, ela é pela graça de Deus. Nós vamos abrir alguns textos aqui que falam isso. E continua dizendo assim: mediante arrependimento do pecador e da sua fé em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. Então essa é a maneira como a salvação é recebida. Aqui está mostrando que ela vem pela graça de Deus e ela é mediante arrependimento e fé em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. Aquele que crê em Jesus Cristo e tem que crer nele como o único Salvador e o único Senhor. Esse pecador que crê e se arrepende dos seus pecados alcança essa salvação de Deus pela graça. Vamos abrir aqui alguns textos para que os irmãos possam compreender melhor. Tito capítulo 2, versículo 9 ao 11. Tito fica lá numa das últimas epístolas de Paulo, depois de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 ao 11. Na verdade, irmãos, vamos ler aqui apenas o versículo de número 11, que é o versículo básico do texto. Ele diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Como foi que ela se manifestou? Por meio de Jesus Cristo. Então, a graça veio, foi manifestada ao mundo, salvadora e a todos os homens. Ou seja, a toda a humanidade, Deus trouxe a salvação, não no sentido de que ele vai salvar a todos, como crê a doutrina universalista, de que todas as pessoas vão ser salvas, mas no sentido de que essa salvação
se manifestou a todas as pessoas do mundo por meio de Jesus Cristo e pela graça de Deus. Efésios 2:8 também é um texto muito conhecido que fala sobre essa salvação pela graça. E que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Então a salvação vem pela graça, mediante a fé, ou seja, aquele que crê recebe a salvação pela graça. E ele diz mais: isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é dom de Deus, é presente de Deus, não é algo que vem do ser humano, não de obras para que ninguém se glorie. Porque a salvação vem por meio da fé, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Então esses dois textos foi para que a gente visse como a Bíblia fala realmente de que a salvação vem pela graça de Deus e ela é recebida mediante a fé em Jesus Cristo. Então isso é uma questão muito importante da gente compreender, é básica, mas pode ser que algumas pessoas não saibam. Ponto 1 aqui: o preço da redenção eterna do crente foi pago de uma vez por Jesus Cristo, pelo derramamento do seu sangue na cruz. Muito importante da gente compreender com relação à salvação, que o preço da redenção, redenção significa libertação, e salvação nada mais é do que isso, é libertação dos pecados, é redenção. Então o preço dessa redenção foi pago de uma vez por todas com o único sacrifício que foi feito na cruz por Jesus Cristo quando ele derramou o seu sangue. Esse foi o preço da nossa salvação, da redenção dos pecados. Foi a morte de Jesus Cristo na cruz, derramando o seu sangue. Então ele foi quem pagou para poder conquistar essa salvação para nós. Porque de outra maneira, nós nunca poderíamos ser salvos. Nós nunca poderíamos alcançar essa salvação se Jesus Cristo não tivesse feito isso. E onde é que a gente vê isso na Bíblia? Vamos ler aqui Isaías 53, versículo 4. Isaías 53, do 4 ao 6. Que diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aqui é uma profecia de Isaías a respeito de Jesus. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ou seja, transgressões e iniquidades é praticamente sinônimo de pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então lá em Isaías já foi profetizado que Jesus ia morrer pelos nossos pecados para nos salvar. E é isso que também está lá em 1 Coríntios 6, versículo 20. Primeira carta aos Coríntios 6:20, quando diz: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, quem é que foi comprado, que ele estava falando aqui? A igreja, por preço. Que preço? Foi o sacrifício de Jesus na cruz. Então, é muito importante a gente compreender isso também, que a salvação foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário, quando ele morreu no nosso lugar, levando sobre si os nossos pecados. Ponto 2, a salvação é individual e significa a redenção do homem na inteireza do seu ser.
É importante aqui esse ponto da declaração, quando diz que a salvação é individual, porque eu não posso contribuir para que uma outra pessoa seja salva. Outra pessoa não pode ser salva pegando carona na minha salvação, ou algo do tipo assim. Tem gente que às vezes usa a Bíblia de maneira errada, citando textos, por exemplo, quando Paulo disse ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aí algumas pessoas ensinam que se você crê, automaticamente, não se preocupe, toda a sua família vai ser salva porque você foi salvo. Ali foi uma fala de Paulo específica para o carcereiro. Não significa que isso é o que acontece com todas as pessoas. Nós vemos na Bíblia, em muitos textos, que cada um prestará conta de si mesmo a Deus, cada pessoa será julgada individualmente, e como a gente viu aqui no início, a salvação vem por meio da fé. A fé de quem? A fé pessoal que você exerce, e aí recebe a salvação. Então outra pessoa não pode receber a salvação se ela não exercer fé e se arrepender dos seus pecados. Então eu não posso salvar ninguém ou contribuir para a salvação de uma outra pessoa. O máximo que eu posso fazer é pregar o evangelho para que outra pessoa entenda e creia e seja salva. Então, como diz aqui, isso é uma verdade, a salvação é individual. E significa a redenção do homem na inteireza do seu ser. Ou seja, o homem vai ser salvo de maneira completa e total. Romanos 5:10, a palavra de Deus diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, nós fomos reconciliados, salvos, por meio da morte de Jesus Cristo. Então, essa salvação que vem por meio de Jesus Cristo significa libertação do homem, reconciliação com Deus de maneira completa. Ponto 3 diz assim: é um dom gratuito que Deus oferece a todos os homens. Como a gente viu lá em Tito 2:11, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E não apenas aos eleitos, aos que são salvos, a um grupo específico de pessoas. Todas as pessoas foram alvo da manifestação da graça de Deus. Como diz aqui, é um dom gratuito que Deus oferece a todos os homens. É por isso que a Bíblia diz que Jesus mandou que o evangelho fosse pregado a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então esse dom gratuito, essa da graça de Deus, essa salvação, é oferecida a todas as pessoas. E que compreende a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação. Esses 4 aspectos aqui da salvação, nós vamos estudar hoje. Se der tempo, a gente estuda tudo. Senão, a gente deixa para um outro momento. Mas regeneração, justificação, santificação e glorificação são aspectos da salvação. Ou seja, são coisas que estão envolvidas na salvação. A salvação se manifesta nesses aspectos. São coisas que acontecem quando a pessoa é salva. Nós vamos estudar cada um individualmente, porque a Bíblia fala de todos eles, para a gente compreender o que cada coisa dessa significa na nossa vida. Primeiramente, nós vamos ver sobre regeneração, certo? O que é regeneração? Muitas vezes nós ouvimos falar em regeneração, uma palavra que nem todo mundo entende o significado. Regeneração é gerar de novo, em outras palavras, ser gerado de novo, é uma regeneração. É o ato inicial da salvação, ou seja, a primeira coisa que acontece quando você é salvo, em que Deus faz nascer de novo o pecador perdido, fazendo dele
uma nova criatura em Cristo. Então, esse ato inicial da salvação é a regeneração. Regeneração é a mesma coisa de novo nascimento. Quando você ouvir falar de novo nascimento, de alguém nascer de novo, é a mesma coisa de regeneração. É aquele momento inicial quando o pecador perdido se converte e ele é feito uma nova criatura. Como diz lá em 2 Coríntios 5, 21, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, ser nova criatura, nascer de novo, está falando do processo de regeneração. É obra do Espírito Santo, em que o pecador recebe o perdão. Eu estou lendo aqui a declaração doutrinária, certo? Só lembrando. É obra do Espírito Santo em que o pecador recebe o perdão, justificação, a adoção como filho de Deus, a vida eterna e o dom do Espírito. Tudo isso acontece no momento que você é salvo. Aquele momento inicial em que você é regenerado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem realiza isso no coração daquele que é salvo. Não é a pessoa que produz em si mesmo a regeneração. Quando ela crê e se arrepende dos seus pecados, automaticamente o Espírito Santo faz dela uma nova criatura. E aí ela recebe tudo isso: perdão, justificação, adoção de filhos, vida eterna, o dom do Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo, como diz lá em Atos 2,38, que todo aquele que crê receberá o dom do Espírito Santo, ou seja, o presente chamado Espírito Santo, a presença do Espírito que vem para dentro do seu coração. Nesse ato, o novo crente é batizado no Espírito Santo. Importante compreender isso, porque a nossa declaração destaca esse ponto, porque isso nos diferencia, por exemplo, da doutrina das igrejas pentecostais, onde eles creem que o batismo no Espírito Santo é algo que acontece posterior à regeneração. Eles acreditam que pode até acontecer no momento, mas que muitas vezes é até chamado de segunda bênção, porque eles acreditam que acontece depois, o batismo no Espírito Santo. Mas nós cremos que o batismo no Espírito Santo acontece no momento que você recebe o Espírito, que é no momento da regeneração. É por ele selado para o dia da redenção final e é liberto do castigo eterno dos seus pecados. Ponto 1 aqui sobre regeneração. Há duas condições para o pecador ser regenerado. Isso aqui é importante. Arrependimento e fé. São as duas coisas que precisam acontecer, são condições para que alguém seja regenerado. Existem algumas pessoas que creem que, primeiramente, Deus regenera o coração do homem, pelo fato dele ser tão depravado. Deus precisa regenerá-lo primeiro, e aí depois ele crê e se arrepende. Mas o que é mostrado aqui na declaração, e depois eu vou ler os textos aqui para os irmãos também, é que existem essas condições para que você seja regenerado. A regeneração só acontece quando há fé e arrependimento. Essas duas coisas precisam acontecer para que você seja regenerado, feito uma nova criatura. Essas duas coisas andam juntas, elas são inseparáveis para que possa haver salvação. A pessoa precisa crer em Jesus e ela precisa se arrepender dos seus pecados. Uma fé onde não houve arrependimento não é uma fé verdadeira. E um arrependimento, que a pessoa diz que se arrependeu, que quer abandonar os seus pecados, mas ela não crê em Jesus Cristo, isso não é o arrependimento verdadeiro que leva à regeneração. Então, para que haja esse novo nascimento, precisa crer e se arrepender dos seus pecados. O arrependimento implica mudança radical do homem interior,
por força do que ele se afasta do pecado e se volta para Deus. A fé é a confiança e a aceitação de Jesus Cristo como Salvador e a total entrega da personalidade a Ele por parte do pecador. Ponto 2. Nessa experiência de conversão, o homem perdido é reconciliado com Deus, que lhe concede perdão, justiça e paz. Vamos ler aqui 1 Pedro 1, 3. 1 Pedro 1, 3. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou, ou seja, nos fez nascer de novo, nos salvou, né? Para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Veja só o que ele diz: mediante a fé. Tudo isso aqui que ele falou, essa regeneração, para receber uma herança, ela acontece mediante a fé. É como a Bíblia diz: todo aquele que crê será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, você primeiro crê, se arrepende e é depois regenerado. Eu falo aqui depois numa sequência lógica de pensamento, mas na verdade isso acontece no mesmo momento. Exatamente quando você crê e se arrepende, você é regenerado. 2 Coríntios 5,17 é o texto que eu já citei aqui, quando diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Nova criatura, ser nova criatura é ser regenerado. Eu vou ler aqui também Tito 3, 5. Falando de regeneração. Tito 3, 5 diz. Eu vou ler aqui a partir do 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então nós somos salvos mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele está falando aqui exatamente daquele ato inicial que eu citei, da salvação, quando o Espírito Santo, por meio desse lavar regenerador, purifica o coração do pecador e o renova para a salvação, faz dele uma nova criatura. Então, isso é regeneração. Vamos lá, continuando agora. Eu vou falar de outro aspecto da salvação, que é a justificação. A Bíblia também fala muito sobre justificação. Às vezes a gente vê essas palavras e não tem um entendimento muito claro do que significa. Então vamos procurar compreender aqui. Na declaração doutrinária diz assim: a justificação que ocorre simultaneamente com a regeneração é o ato pelo qual Deus, considerando os méritos do sacrifício de Cristo, ou seja, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Então Deus absolve no perdão o homem de seus pecados e o declara justo. Guarde isso aqui é importante. Quando Deus absolve o homem, o pecador, que se arrepende,
dos seus pecados, Deus o declara justo, capacitando-o para uma vida de retidão diante de Deus e de correção diante dos homens. Então, justificação nada mais é do que Deus perdoar uma pessoa no momento em que ela é salva, e aí ela é declarada justa aos olhos de Deus. Não é muito complicado de entender. Deus passa a olhar você como sendo uma pessoa justa. Aos seus olhos, você não é mais um pecador que vai receber a punição pelo pecado. Alguém em quem a ira de Deus está. Alguém que está debaixo de condenação, que é alvo da ira e do juízo de Deus. Não, no momento que você é salvo, aos olhos de Deus você passa a ser alguém limpo, puro, santo, justo. Ele te declara justo, você é justificado, ele não mais te vê como um pecador. Mesmo nós sabendo que o pecado ainda está em nós, Deus não mais nos trata como pecadores. Por isso que nós passamos a ter acesso à presença de Deus e o Espírito vem morar dentro de nós e ele nos recebe como filhos. Porque nós somos lavados pelo sangue de Jesus, purificados do nosso pecado. Então, aos olhos de Deus, nós passamos a ser justos e somos aceitos, absolvidos dos nossos pecados na sua presença. Basicamente é isso que é a justificação. Paulo, quando você está lendo, por exemplo, Romanos, fala muito sobre justificação. De nós termos sido justificados diante de Deus. Essa graça é concedida não por causa de quaisquer obras meritocratas praticadas pelo homem, mas por meio de sua fé em Cristo. Então eu vou ler aqui um texto de Paulo, como eu citei Paulo, Romanos capítulo 5, versículo 1, quando fala de justificação. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, ou seja, ele está dizendo o quê? Que a nossa situação em Cristo é justificados, pois, mediante a fé, sempre é colocado isso quando se fala de salvação, porque a fé, como a gente viu aqui, é condição para a salvação, fé e arrependimento. Então, todo aquele que crê é justificado, é isso que ele está dizendo. Temos paz com Deus, ou seja, houve reconciliação. Deus nos aceitou na sua presença. Não somos mais seus inimigos, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele destaca isso para mostrar que tudo isso acontece, nós somos justificados, temos paz com Deus, tudo é por meio de Jesus Cristo. Não pelo nosso esforço, pela nossa capacidade, pelo nosso mérito, mas pela obra de Cristo. Lá em 2 Coríntios 5, 21, também vai falar uma coisa muito interessante. Quando Paulo diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele está falando de Jesus, certo? Ele o fez pecado por nós. Ele quem? Deus. Deus o fez pecado por nós. Como assim, irmãos? Está falando aqui do fato de Jesus ter levado sobre si os nossos pecados. Mesmo ele não tendo conhecido o pecado, ou seja, ele não é pecador. Nunca houve nenhum pecado nele. Mas o pecado esteve sobre ele, foi colocado sobre ele. É isso que está dizendo aqui, os nossos pecados. Ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que interessante. Houve uma troca quando Jesus estava na cruz do Calvário. Ele que é santo e justo, Deus
Olha como é interessante. Colocou sobre ele o santo e o justo. Deus colocou sobre ele os nossos pecados, ele que não tem pecado, e nós que somos pecadores, foi retirado de nós o pecado. E nós fomos feitos justiça de Deus. É claro que a gente deve compreender que esse retirar do pecado que eu falei aqui só vai acontecer completamente na glorificação, que a gente ainda vai ver se der tempo. Mas, por meio do sacrifício de Cristo, o pecado que havia em nós é tirado, a condenação do pecado também, a escravidão, e nós somos feitos justiça de Deus. Então isso é justificação, é ser feito justo aos olhos de Deus. Vamos lá para o próximo ponto, a santificação. É o processo que, principiando na regeneração, ou seja, ele começa na regeneração, certo? Mas é um processo. Leva o homem à realização dos propósitos de Deus para a sua vida e o habilita a progredir em busca da perfeição moral e espiritual de Jesus Cristo. O homem, depois que ele é salvo, regenerado, que ele começa a ser santificado, ele começa a progredir para poder alcançar a estatura de Cristo, o nível moral de Cristo. Esse é o objetivo final de Deus com a santificação. A gente não vai alcançar isso nessa terra ainda, mas é o propósito de Deus e vai se realizar. Então, mediante a presença e o poder do Espírito Santo que nele habita. Nós já vimos que o Espírito Santo, quando nós somos regenerados, vem o quê? Morar dentro de nós. Esse Espírito começa essa obra de santificação. É por meio dele que nós somos transformados dia após dia, conforme a imagem de Cristo. Dia após dia nós vamos sendo renovados, restaurados, purificados, libertos do nosso pecado. Entenda bem, nós já obtemos a salvação, a vida eterna, quando cremos. Esse ponto aqui está falando do processo de santificação, que é um processo de mudança. Porque Deus ele não quer que você continue do mesmo jeito. Ele te salva, mas ele quer transformar a tua vida, transformar o teu coração. Ela ocorre na medida da dedicação do crente, ou seja, à medida que você busca. É preciso haver uma busca, uma entrega pessoal nesse propósito. E se manifesta através de um caráter marcado pela presença e pelo fruto do Espírito. Uma das principais marcas da santificação, é importante a gente compreender, é a presença e do fruto do Espírito Santo na nossa vida. Não, é importante a gente compreender isso, porque às vezes tem gente que pensa que quem tem muitos dons, ou é muito usado por Deus, é mais santo. E na verdade a santificação ela é medida, mas quem mede isso é Deus, né? Pelo fruto do Espírito. Ou seja, aquilo que você produz, não pela sua capacidade, mas à medida que você busca a presença de Deus, e o Espírito Santo faz com que você produza esses frutos. Essa transformação é feita por Ele no seu coração. E isso mostra a santificação de Deus na sua vida. Então, bem como por uma vida de testemunho fiel e serviço consagrado a Deus e ao próximo. Está saindo aí o som? Não. Consagrado a Deus e ao próximo. Está saindo? Então vamos lá. Bem como uma vida de testemunho fiel e serviço consagrado a Deus e ao próximo. É o sinal da santificação. João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então isso fala da santificação
produzida por Deus em nós. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5, 23. Aqui não está saindo nada, tá? Então vamos. 1 Tessalonicenses 5, 23. Olha o que diz a palavra de Deus. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus é quem nos santifica completamente. Eu queria citar aqui o texto de Romanos 12, versículo 1 e 2, quando ele diz assim, deixa eu ler aqui para os irmãos. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está falando de santificação. Para finalizar esse ponto, eu vou ler Romanos 6, 19. Quando ele diz: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Ou seja, a vontade de Deus é que a gente não viva mais para o pecado, mas para a santificação. Segundo Coríntios 3,18, Deus fala também que por meio do Espírito Santo nós somos transformados de glória em glória, conforme a imagem de Cristo. Então esse processo é santificação, certo? Para finalizar, eu vou só falar aqui rapidamente sobre esse ponto da glorificação, para não deixar aqui em aberto. Diz assim, é o ponto culminante da obra da salvação. É o estado final, permanente, da felicidade dos que são redimidos pelo sangue de Cristo. Então, irmãos, o que Deus começou, a salvação que nós recebemos quando cremos, ela vai se concretizar de maneira completa quando nós formos glorificados. Porque nesse momento, nesse mundo, nós somos salvos, estamos num processo de santificação, mas o pecado ainda está em nós lutamos contra ele cada dia. Mas vai chegar um dia, que é quando Jesus voltar, que nós seremos levados para estar com ele por toda a eternidade. Esse dia será o dia da glorificação. Nesse dia, a salvação vai se concretizar de maneira completa, plena, no sentido de que naquele dia o pecado não mais estará em nosso coração. E nós seremos como ele é. Nós seremos totalmente semelhantes a Cristo, no sentido dos atributos que ele tem, que nós podemos ter, não no sentido de ser Deus. Mas nós seremos totalmente santos, totalmente transformados, sem pecado, sem mais impureza nenhuma, sem nenhum tipo de maldade no coração, sem mais nenhum tipo de doença ou cansaço, morte, ou qualquer coisa do tipo. Porque nós seremos glorificados. Então esse é o processo de glorificação. Como diz aqui, ele é o ponto culminante da obra da salvação. É a salvação feita de maneira completa nesse dia. Amém? Então é isso, irmãos, que eu trouxe aqui hoje sobre salvação, para que a gente compreendesse o que a nossa declaração doutrinária fala, a declaração da Convenção Batista Brasileira a respeito de salvação. Então que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender essas coisas e viver essas verdades na nossa vida. Antes de fazer a oração final, eu gostaria de avisar que domingo nós ainda vamos ter o culto sendo transmitido aqui
sendo gravado aqui na igreja e transmitido online para que os irmãos possam assistir na sua casa ou no trabalho, onde estiver, pela página PIB Maracanaú no Facebook. Amém? Então vai ser dessa maneira ainda. Esperamos que, em nome de Jesus, não haja uma renovação desse decreto do governo do Estado, para que a gente possa voltar a se reunir de maneira presencial. Para isso, obviamente, a situação no nosso estado vai ter que estar melhor. Por enquanto não melhorou muito. Eu peço até aos irmãos que continuem orando, irmãos. Orem por isso também, nós estamos passando um momento difícil. Há muitos irmãos doentes, nós temos notícias de irmãos doentes, até mesmo missionários, pastores, pessoas que já perderam a vida. Ore por essa causa, ore por essas pessoas que estão doentes, que estão nos hospitais, por essa situação que a gente tem passado no mundo e principalmente no Brasil, que está vivendo um pico dessa pandemia. Ore por isso, pedindo misericórdia a Deus para que essa situação mude e melhore o mais rápido possível e para que as pessoas possam se voltar para Deus mediante essa situação, as pessoas possam reconhecer que precisam de Deus, que são fracas, que são mortais e que dependem de Deus, que precisam dele para serem salvos e terem a vida eterna. Então ore a Deus, não cesse de orar, de clamar, e nós cremos que o nosso Deus está no controle e está agindo no mundo, está cuidando das nossas vidas também. Então que Deus nos abençoe, vamos fazer a oração final, em nome de Jesus. Deus, nós queremos orar nessa hora a Ti, falar com o Senhor, agradecer a Ti por este momento de culto que o Senhor nos proporcionou ter na Tua presença. Muito obrigado, louvado e exaltado seja o Teu nome. Ó Deus amado, obrigado pelos momentos de adoração, pelos momentos de reflexão na palavra. Ó Deus, continua conosco, Senhor, perdoando nossas falhas e nos santificando, nos purificando do pecado, nos ajudando a caminhar contigo de uma maneira que agrade ao Senhor. Nos dá entendimento na Tua palavra para compreendermos essas coisas que temos aprendido de Ti. Abençoa a nossa semana, nos dá uma semana abençoada na Tua presença, nos livra do mal, nos livra de toda enfermidade. Não deixa-nos cair em tentação. Guia os nossos passos, nos guia nos Teus caminhos, continua nos transformando, nos santificando. Abençoa o Teu povo. Ó Deus, estende a Tua mão sobre aqueles que estão enfermos e cura-os de toda enfermidade. Visita aqueles que estão nos hospitais nessa hora, sofrendo, precisando de uma cura. Tem misericórdia, Deus. Abençoa aquelas pessoas, abençoa os profissionais da saúde, abençoa os nossos governantes para que eles tenham sabedoria, entendimento e boa vontade de fazer o melhor pelo povo. Ó Deus, assim que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre todos. Amém.